Oi, gente, tudo bem? Oi. Então, vamos com a nossa atividade de hoje. Hoje vocês vão ter que escrever um pequeno texto, né? Depois a Laia vai explicar qual é o assunto do texto. Mas eu queria, tipo, dar umas dicas gerais sobre o que a gente valoriza nos trabalhos, como é que se escreve um pouco assim, tipo, sem aprofundar muito, mas superficialmente em que eu tenho que pôr atenção para que um texto esteja bem escrito e seja legal para ler, né? Porque nós temos que lembrar sempre que o texto é um ato comunicativo. Então, nós criamos uma mensagem, um conteúdo, um texto para alguém ler. Então, como é que nós podemos ajudar a esse leitor a entender melhor o nosso texto e a curtir mais do ato de ler o que a gente está escrevendo, né? Um conceito principal que a gente tem que ter em conta é a paragrafação, o parágrafo. O que é um parágrafo? Um parágrafo é um grupo de frases que tem alguma coisa em comum, que estão querendo desenvolver alguma ideia específica ou alguma dimensão do que eu quero expressar. Por exemplo, se eu fosse escrever um conto, perfeitamente um parágrafo poderia ser a descrição de um dos personagens. Eu começo a descrição, desenvolvo num parágrafo só e depois faço um ponto e a parte e começo na seguinte linha. Pode-se até deixar um espaço entre os dois blocos de frases. Isso também ajuda visualmente, né? Nosso cérebro tende a organizar a informação por características comuns das coisas. Então, para mim vai ser muito mais fácil ler e entender um texto que está dividido em, em partes do que entender um texto que é todo um bloco de frases. Eu vou botar um exemplo muito claro, por exemplo, quando a gente enxerga um número, por que o CPF, por exemplo, está dividido em grupos de três? Porque para nós é muito mais fácil agrupar a informação para processá-la do que pegar o número inteiro, por exemplo, que nem os números de conta de banco, que são muito compridos e tudo junto, né? Então, para os números de telefone também, agora já ninguém precisa mais lembrar dos números, mas antes, quando só tem um telefone fixo em casa, tu tinha que lembrar, tu tinha um monte de números na tua cabeça, e tu lembrava eles fazendo grupos, de três ou de dois. Então, nós temos que ajudar ao cérebro do nosso leitor a curtir da nossa escrita. Então, a nossa proposta para os próximos dias vai ser escrever um conto. Vocês vão ter que escrever cada um conto. Mas vamos fazer isso juntos, né? Agora, para essa primeira semana, vocês vão ter que escrever só um parágrafo. Então, vamos ver um pouquinho a estrutura do texto narrativo para você saber o que tem que fazer nesse parágrafo, tá? Quando nós vamos escrever um conto, que esse é o exemplo que vamos pegar, nós vamos dividir ele em três partes: a introdução, o desenvolvimento e o fim. Nessa primeira fase, para essa semana, vamos focar só na introdução, tá? Então, o que é importante antes de eu escrever esse parágrafo? Primeiro, eu vou criar a história, o conto, eu vou inventar na minha mente. Posso até falar para alguém, ou posso falar em voz alta para ver como é que... Mas eu vou começar pensando nele, não vou começar escrevendo. E o que eu vou pensar? Tá, vou inventar uma história, um conto. Aonde que vai acontecer? Qual vai ser o lugar dessa história que eu vou contar? E tu pensa. Depois, quem é que vai aparecer nessa história? Quem são as personagens principais? Pelo menos as principais a gente tem que ter certeza, né? Antes de começar a escrever. São familiares, se conhecem, não se conhecem. Tem que imaginar um pouquinho como são essas personagens que vão aparecer na tua história. Próximo. O que tem? Este boneco de madeira. Eu não sou boneco, eu sou de verdade. 5 moedas pelo brinquedo endemoniado. De novo, as personagens que vão aparecer, aonde que vai acontecer, qual é o local, qual é o lugar da tua história, do conto, e quando é que aconteceu, tá? Essa é que tem que ter a resposta a essas três perguntas antes de você pegar a caneta e começar a escrever, tá? É muito importante isso. Outra coisa que é muito importante, que isso vamos ver nas três fases, né? É como vocês escrevem, né? No sentido de que palavras vocês usam. Se repete muito uma palavra, a leitura fica um pouquinho menos bonita.
Depois, os erros de ortografia muitas vezes são porque vocês não leram de novo, né? Porque às vezes é uma palavra incompleta. Então, se você ler de novo o que tu escreveu, tu vai ver que essa palavra tá faltando alguma coisa, né? Vamos fazer tipo uma pequena revisão sobre os pontos que a gente trouxe para nós focar mais nossa atenção neles na hora de escrever esse parágrafo, que são dividir em parágrafos, organizando por conteúdo, por dimensões ou porque tenham um significado em comum. Pensem que as partes do conto que a Laia falou, introdução, desenvolvimento e conclusão, não tem por que ser um parágrafo cada uma. Podem ser páginas e páginas cada uma, entendeu? Mas dentro da introdução eu posso dividir em parágrafos. Por exemplo, se eu tenho vários personagens, o primeiro parágrafo introdutório dizendo aonde que é. Se eu quero descrever o país onde que a minha história se desenvolve. Se eu quero, sei lá, falar de como é que se sente a personagem principal. Enfim, eu vou agrupar por significado. Depois, a estrutura das frases e a não repetição. Lembrem que a linguagem falada e a linguagem escrita muitas vezes é diferente. Essas expressões faladas como bom, né, para começar uma frase, ou e daí, ou tem muitas coisas que se repetem muito na fala verbal, mas que na escrita nós temos que evitar essas palavras, tá? Essas estruturas mais de linguagem falada, igual do que gírias ou muitas contrações. Temos que ter cuidado, temos que utilizar uma linguagem um pouco mais formal. Não precisa ser uma linguagem muito formal, mas tirar algumas coisas que são típicas da linguagem falada. Depois também isso, cuidar da ortografia, lendo de novo, é muito mais fácil reconhecer as faltas ortográficas. Também os sinais de pontuação é um assunto que é um pouco complicado, nós vamos tratar dele especificamente. Nós vamos ir aos poucos vendo muitas dicas para vocês escreverem melhor. Mas tentem cuidar dos sinais de pontuação, os pontos para terminar as frases, as vírgulas para explicar, para dar explicações. E também se lembrem da profundidade do texto. Quanto o texto mais entrar, por exemplo, nos personagens, ou criar uma trama mais, vamos a dizer, nós temos que captar a atenção do nosso leitor. Então tentem que a história seja divertida ou que seja misteriosa. Enfim. Uma última coisa antes de terminar. Tentem fazer o tema a caneta, tá? Porque nessa situação que a gente tá, que tem que corrigir as fotos que vocês mandam, é muito mais fácil ler um texto que tá escrito a caneta que a lápis, que fica dissimulado, até as fotos, se não são com boa resolução, fica difícil de ler, tá? Então, já se vão acostumando, vão escrevendo a caneta, que a partir de agora vocês vão ter que escrever a caneta, e assim facilita o nosso trabalho também, tá? E é isso, bom trabalho e vão com calma, tá, gente? A gente sabe que tudo isso é muito diferente, até às vezes falta essa motivação, né, para estudar, tá sozinho em casa, falta um professor, os colegas, a escola, tudo, né? A gente sabe que é pesado, né? Mas tenta achar um momento para ti, um momento para curtir, tá? Nós, os professores todos, queremos que vocês continuem aprendendo de algum jeito, né? Vamos nos adaptando, é difícil para todo mundo, mas não desistam, tá bom? Tá bom, gente. Então, agradecer a participação dos que estão entregando os trabalhos e eu só posso concordar com o que a Laia falou. A gente sabe que não é uma situação fácil. Tentem procurar uma rotina de trabalho, tipo 1h30 cada dia, em vez de deixar acumular e fazer todo de vez, que é muito estressante, né? Quando vai acumulando e tu sente que vai acumulando, que não sabe nem por onde começar. Pega 1 horinha por dia, vai fazendo aos poucos, que daqui a pouco vai diminuindo a quantidade de tema. E peçam ajuda sempre que precisar para qualquer professor, tá bom? Então, gente, leiam antes de entregar e curtam de fazer o conto. Tchau, tchau. Tchau.